precisamos viver uma compreensão além do natural. Infelizmente, o povo de Deus, o povo cristão, é um povo que só compreende aquilo que pode ver, aquilo que pode tocar, aquilo que pode sentir. O povo de Deus, um povo que serve a um Deus que é Espírito, que carrega sobre a sua essência no Espírito uma bênção sobrenatural, mas muitos não usufruem dessa bênção porque não conseguem compreender a bênção que carrega sobre a sua própria vida. Então, essa semana, meditando na palavra e conversando com Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu leve para a igreja? Deus me deu a seguinte frase: compreensão além do natural. Esse é o tema da ministração de hoje. Nós precisamos compreender além do natural. Nós, povo de Deus, precisamos virar uma chave dentro de nós para que haja uma compreensão do Espírito, para que a gente não viva só daquilo que é natural. Gente, uma coisa muito importante, muito importante que a gente precisa ter nas nossas vidas cristãs é uma boa compreensão do mundo espiritual. Por quê? Porque com uma boa compreensão do mundo espiritual, a gente vai agir de forma intencional, a gente vai plantar boas sementes para colher bons frutos, a gente vai fazer coisas assim com intenção para que a gente possa romper com as impossibilidades no natural. Então, eu percebo muita gente presa no natural, áreas das suas vidas que não conseguem romper, seja casamento, vida profissional, vida sentimental, vida financeira, é uma vida travada e não consegue destravar. E são pessoas boas, são pessoas que se dedicam, são pessoas que trabalham, são pessoas que correm atrás, são pessoas que querem vencer, são pessoas que não fazem coisas erradas. Eu não estou falando aqui de gente que está no pecado e está fazendo coisa errada e está roubando, não. Eu estou dizendo que tem muita gente preso nas impossibilidades do natural e são pessoas boas, são pessoas excelentes, são pessoas de bom coração. Mas existe uma trava, existem bloqueios, existem impedimentos para a prosperidade dessa pessoa. Quando eu falo de prosperidade, eu não estou apontando apenas para a área financeira, recurso financeiro. Eu digo prosperidade no casamento. Quanta gente boa, o casamento não acontece. Quanta gente boa não consegue ir bem nos relacionamentos. Quanta gente que faz tudo direitinho, mas tem uma área que parece que a vida empaca, não vai de jeito nenhum. E sem a devida compreensão do mundo espiritual, infelizmente, essas pessoas não vão conseguir romper mesmo. Não vai conseguir romper com essas impossibilidades aqui do mundo natural. O mundo natural, gente, é o mundo que a gente vive. É o mundo visível. É o que a gente consegue enxergar do mundo. E o mundo espiritual é o mundo invisível. É o mundo que vai além daquilo que a gente pode ver ou compreender. Agora, esses dois mundos, eles andam alinhados entre si. Por mais que um ande na contramão do outro, o que é bom para o mundo espiritual não é bom para o mundo natural e vice-versa, uma realidade depende do outro. Ou seja, para que as coisas aconteçam aqui, precisa ser destravada lá. Então, o que a gente faz aqui, emite sinais para lá e traz resposta. Lembra o que eu sempre falo? Um culto, por exemplo, nós viemos aqui à igreja e um culto ele é dividido em duas partes. A primeira parte é o povo, nós, provocando o céu, mexendo com o mundo espiritual. Dízimo, oferta, oração, louvor, é a hora que a gente está mexendo com o mundo espiritual, é a hora que a gente está provocando o mundo espiritual. A hora da palavra é a segunda parte do culto. A hora da palavra é literalmente a hora onde o mundo espiritual responde à nossa provocação. Então nós provocamos e agora nós esperamos de Deus uma resposta. E é assim que funciona o mundo físico e o mundo espiritual. Os nossos movimentos aqui na terra, os nossos passos aqui na terra, eles estão literalmente mexendo com o mundo espiritual, ao nosso favor ou contra nós. Ou seja, depende do que eu planto, é o que eu vou colher. Se eu planto sementes boas, automaticamente eu colho coisas boas. Mas se eu planto coisas ruins, automaticamente o mundo espiritual vai me devolver coisas ruins. É assim que funciona. Então as nossas atitudes aqui vão provocando essas respostas do mundo espiritual sobre as nossas vidas. E eu preciso destravar isso em você, em nome de Jesus. Foi virando essa chave na minha mente que a minha vida mudou. Foi virando essa chave de entendimento de propósito, de mundo espiritual, que minha vida começou a acontecer. Eu me encaixaria há 20 anos atrás nessa mesma situação que eu estou passando para vocês. Uma pessoa boa, uma pessoa dedicada, trabalhadora, honesta, sonhadora, mas que a vida não acontecia, a vida não ia para frente. Tinha áreas da minha vida que era muito travada. E mesmo sendo uma pessoa boa, sonhadora, disposta, trabalhadora, a vida não andava, não ia para frente.
E aí foi a hora que eu comecei a entender que o destravar da minha vida não estava aqui na terra. Foi a hora que eu comecei a entender que o destravar da minha vida em todas as áreas dependia das minhas ações aqui na terra, mas da maneira como eu provocava o mundo espiritual através das minhas ações, ou seja, de forma intencional, eu passei a cumprir princípios espirituais e viver uma outra realidade. Eu comecei a entender a Bíblia não apenas como um livro histórico, mas um livro de aplicação prática. Um livro onde nós precisamos aprender o que lá está escrito e praticar aqui na terra. Salmo 119, 105 diz: a tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés. O que significa a palavra de Deus ser lâmpada para o meu pé? A palavra de Deus, ela vai direcionando a minha vida no dia a dia. Então, se eu conheço a palavra, se eu busco o conhecimento na palavra e me movo pela palavra, eu tenho uma certeza de que Deus está me direcionando para o caminho certo. Aí o texto finaliza dizendo, né? A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz que ilumina os meus caminhos. Ou seja, nós vamos caminhando rumo ao nosso destino profético, rumo ao nosso propósito, sem se perder no meio do caminho, sem que haja dúvidas. É claro que no meio do caminho vão surgir dúvidas, medos, mas se você caminhar pela palavra de Deus, se você não for desobediente e caminhar pela palavra de Deus, você não vai se perder no meio do caminho. Agora, se você decidir fazer a tua vontade natural e caminhar conforme a tua vontade, você vai entender que em determinado momento você vai ter que fazer o retorno da vida. E vai ter que voltar para o caminho certo. Gente, e é por isso que a gente precisa de uma compreensão além do natural. Nós cristãos precisamos de uma compreensão além do natural. Ou seja, interagir corretamente com o mundo espiritual vai nos fazer romper com toda e qualquer limitação aqui no natural. É uma interação correta, nós com o mundo espiritual, além do esforço que a gente emprega no natural, ok? Então você precisa entender isso. Agora eu vou ficar orando 24 horas por dia. Não é isso. Você vai interagir corretamente com o mundo espiritual. Interagindo com o mundo espiritual, você vai dando passos aqui no mundo natural, baseados na palavra de Deus, ou seja, mentoreado pela palavra de Deus, dando passos de fé, fazendo o que a palavra de Deus diz que você tem que fazer, e aí a sua vida começa a destravar. Então você precisa aprender a ser intencional nisso. Vamos entender isso aqui, vamos entender literalmente através da prática bíblica. Tem um texto bíblico que eu gosto muito, eu até ministrei ele já aqui uma vez, está lá em Números 23, dos versos 1 ao 9. Eu quero que você leia junto comigo esse texto, o pessoal vai colocar aqui na tela, mas fique atento aos detalhes, tá bom? Quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, ele não recorreu à magia como da outras vezes, mas voltou seu rosto para o deserto. Presta atenção. Então viu Israel acampado. Olha só, aqui é um homem, um profeta, um homem que tem clareza do que vê, do mundo espiritual. Ele primeiro olha e vai enxergar um povo acampado no deserto. Uma visão natural, diga, visão natural. Então, a primeira visão que ele tem é uma visão natural. Então, o texto começa dizendo assim, ó, Balaão viu Israel acampado. Era um povo nômade acampado no deserto. Tribo por tribo, ou seja, dividido cada tribo, as 12 tribos de Israel. E o Espírito de Deus veio sobre ele. Olha só, primeiro ele tem uma visão no natural. Essa visão do natural, ele vê 12 tribos nômades acampadas no meio do deserto, um povo vivendo uma impossibilidade tremenda, um povo caminhando, peregrinando, buscando o caminho para a terra prometida. Esse povo estava às portas de Moabe, o rei moabita não queria deixar o povo passar, por mais que o povo não queria confusão, o rei não queria deixar o povo passar, o povo estava acampado. Então imagina Balaão em cima de um monte, ele olha e vê um povo acampado, um povo simples, humilde, pobre, um povo que não carregava bens, um povo que não carregava nada no físico que podia representar riqueza, prosperidade ou algo do tipo. Então o Espírito de Deus veio sobre ele. Ele pronunciou este oráculo, palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente. Olha o que o texto diz, os olhos veem claramente. Aqui o texto não está se referindo a um ver claramente no físico, está dizendo que ele enxerga coisa que no físico pessoas comuns não enxergam. Palavra daquele que ouve as palavras de Deus e daquele que tem a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Aí, olha só o que ele vê. Ele foi contratado para proferir uma maldição contra o povo de Deus. Ele está enxergando no físico um povo nômade, cheio de impossibilidades, mas no espírito, olha a visão. Quão belas são as tuas tendas, ó Jacó. Quão belas são as suas habitações. Que habitação, gente? Era um monte de tenda velha, um monte de pedaço de pano junto lá, amarrado. Ele está enxergando coisa aqui que não existia.
Ele está tendo uma visão além do natural, ele está vendo uma visão de futuro. Ele está enxergando aquele povo, alguns anos depois, se obedecer à palavra de Deus, o que ia acontecer na vida deles. Como vale estende-se, como jardins que margeiam os rios, com aloés plantados pelo Senhor, com cedro junto às águas, seus reservatórios de água estão transbordando, suas lavouras são bem irrigadas. O seu rei será um maior rei, maior do que Agag, o seu reino será exaltado. Deus o está trazendo do Egito. Vocês carregam, olha o que ele diz, a força de um boi selvagem, devoram nações inimigas e despedaçam os seus ossos. Essa visão aqui é espiritual, porque esse povo sai morrendo de medo do Egito. Era um povo que estava escravizado há 430 anos. Daqui a pouco a gente aprende mais sobre isso. Aí ele diz assim, os seus ossos, suas flechas atravessam os inimigos, como o leão e uma leoa, eles se abaixam e se deitam. Quem ousa despertar esse povo? Sejam abençoados os que te abençoarem, e amaldiçoados aqueles que te amaldiçoarem. Vamos lá, gente, numa nova perspectiva, vamos entender esse texto aqui. Esse texto fala acerca da história de um rei e um profeta. Diga, um rei e um profeta. Um rei que contrata um profeta com a intenção de amaldiçoar o povo de Deus. Um rei que estava tomado pelo medo. Por que ele estava tomado pelo medo? Porque o que vem em direção dele era algo assustador. Sai um povo do Egito, mais de 2 milhões de pessoas. Você tem noção o que é 2 milhões de pessoas caminhando junto? Era uma verdadeira multidão. Então sai um povo, em passeata, vamos dizer assim, 2 milhões de pessoas caminhando. Aquele rei, ele sobe a um monte, ele olha aquele povo vindo e ele fala o seguinte: se esse povo quiser, eles vão passar aqui por Moabe, vão destruir tudo, vão pegar tudo que a gente tem de bom, vai acabar com a gente e vai seguir. Então aquele rei estava tomado de medo, porque era um povo numeroso e um povo poderoso. Ele via poder, ele via um povo muito grande. Aí, só que o que acontece? Esse povo para perto da cidade, manda alguns mensageiros pedir ajuda. Chega ali para o pessoal e fala, a gente só quer comida, bebida e passagem. Se for possível, nos dê o de comer, o de beber e nos deixa passar pela sua cidade, porque nós estamos indo para a nossa terra, uma terra que Deus nos prometeu. Então, essa é a história. Eles estavam caminhando para a terra que Deus prometeu. Eles chegam em Moabe e eles só queriam água, comida e passar. Só isso, passagem. Eles não queriam guerra, eles não queriam briga, eles não queriam confusão. Só queriam passar por Moabe. Mas o rei moabita endurece o coração e não permite, não dá nada, fala, por aqui vocês não passam, e ainda contrata um profeta. A Bíblia diz que ele contrata um homem que tinha a visão aberta do mundo espiritual para amaldiçoar o povo. Olha o que a Bíblia diz em Números 24, que Balaão tinha a capacidade, repete comigo, de ver, ouvir e entender o mundo espiritual. O texto diz assim, essas são as palavras de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujo olho vê claramente, daquele que ouve a palavra de Deus e que possui o conhecimento de Deus. Balaão, ele tinha a capacidade espiritual de ver, ouvir e entender a palavra de Deus. Olha só que interessante, ver, ouvir e entender. Então, ele vê, ele ouve, ele conhece todo o mover do mundo espiritual, é um homem diferenciado. E esse homem diferenciado, esse profeta, é contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Neemias capítulo 13 vai dizer o seguinte, naquele dia, o livro de Moisés foi lido em alta voz diante do povo, e ali achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no meio do povo de Deus. Por quê? Porque eles, em vez da água e da comida aos israelitas, eles contratam Balaão para invocar uma maldição sobre eles. Porém, o nosso Deus transformou a maldição em bênção. Vamos lá, gente. Esse profeta chamado Balaão, ele carregava um dom espiritual. Ele tinha entendimento do mundo espiritual. Ele conhecia o mundo espiritual. Além de ver e ouvir, ele entendia as coisas que fluíam no mundo espiritual. Então, ele olha para um povo nômade, um povo peregrino no deserto, um povo sem posse, cheios de impossibilidades, e vê algo totalmente diferente da realidade daquele povo. Olha para um povo ali na circunstância atual, um povo comum, gente, um povo que não tinha absolutamente nada, mas ele enxerga algo poderoso sobre esse povo. Essa visão de Balaão descreve um povo, diga comigo, abençoado, escolhido, protegido e próspero. Abençoado. Ele vê a bênção do Senhor sobre o povo. Um povo escolhido, Deus escolheu, não toca não, porque é de Deus.
Um povo que Deus protege, sabe, livra de todos os males, de todas as confusões. E que, além de tudo, ainda carrega uma bênção de prosperidade, ou seja, a ideia é, onde tocar a planta dos seus pés, possuir por herança, onde colocar as suas mãos, prosperar. Essa é a bênção que esse povo carregava. Agora, note algumas coisas importantes desse texto. Um rei pagão, significa que ele nem acreditava em Deus, ele acreditava nos deuses deles, lá criado pelas mãos de homens. Um rei pagão, que enxerga no povo de Deus algo diferente. Percebe que aquele povo carregava sobre a sua essência algo sobrenatural. Ou seja, um rei pagão enxerga algo diferente no povo de Deus. Agora, como é que se enxerga algo diferente num povo que estava numa condição de escravo há 430 anos no Egito? Era um povo, gente, que não conseguia viver uma vida minimamente confortável. Era um povo que trabalhava o dia inteiro, tinha só para comer e beber e dormir, e acabou. É claro que a Bíblia diz que enquanto mais esse povo era oprimido, mais eles cresciam. A mão de Deus estava sobre eles, crescimento exponencial, e eles não conseguiam enxergar isso. Estava avançando um povo está vivendo coisas extraordinárias, o rei pagão lá está olhando e está falando assim, gente, esse povo é diferente, mas esse povo diferente não se enxerga diferente. Esse povo diferente se vê preso nas suas próprias impossibilidades. Gente, uma pessoa minimamente espiritual, assim como o rei de Moabe, consegue enxergar algo diferente no povo de Deus. Uma pessoa minimamente, você não precisa ser extremamente espiritual. Se você for minimamente espiritual, você vai olhar para uma pessoa e você vai ver que ela carrega um cristão, um genuíno, verdadeiro, carrega uma bênção. Por onde ele passa. Quando eu falo de bênção, às vezes você vai olhar para uma família que não tem tanto recurso assim, mas que tem uma casa próspera. O dinheirinho que ganha é o suficiente para pagar as contas, sobra para comer, dá para viver bem, tem alegria naquela casa. Então, uma pessoa espiritual, você consegue notar a diferença. Como ela se porta no dia a dia, como ela se porta no mundo físico. Então, uma pessoa minimamente espiritual consegue enxergar uma pessoa bem-sucedida e consegue entender que aquilo que aquela pessoa tem não vem dela, vem de Deus. E foi isso que esse rei aqui enxerga. Agora, infelizmente, a Bíblia vai nos mostrar que o povo de Deus, em sua maioria, não consegue enxergar um palmo à frente do seu nariz. É um povo cego, é um povo que não ouve a voz de Deus, é um povo que até frequenta uma igreja, mas não pratica nada daquilo que aprende. Não consegue enxergar um palmo aqui, um palmo à frente do nariz. Só enxerga as impossibilidades da vida natural. Está tão preso nas coisas do natural que não consegue enxergar nada no mundo do espírito. Um povo acostumado a viver debaixo de impossibilidades, vida travada, um povo que não rompe em diversas áreas da sua própria vida, um povo amarrado, preso, um povo escravizado nas suas próprias emoções. Tem gente escravizada nos seus traumas do passado e não consegue romper nisso nunca, isso é uma trava. Um povo que infelizmente está preso nas suas desculpas, nos seus pecados. E deixa eu te falar uma coisa, gente, em nome de Jesus, esse povo não reflete o Deus que eles servem. É um povo tão arrebentado, tão preso nas impossibilidades, que dá até vergonha de falar que é servo de Deus. Como é que a gente vai falar que a gente é representante de um rei e de um reino, com uma vida toda estragada, toda arrebentada? A Bíblia diz que o céu, as ruas são de ouro e de cristais, a prosperidade. E aí, cadê essa prosperidade na vida do povo de Deus? Que herança é essa que Deus promete para a vida do seu povo, que não reflete no seu próprio povo? É um povo que não reflete ao Deus que serve. É um povo preso, amarrado, um povo que não vai para frente nunca. E sabe por que não vai para frente nunca? Porque é um povo preso no natural, é um povo preso na expectativa do natural, esperando que as coisas aconteçam na vida aqui na terra. E sabe o que Deus tem falado conosco nos últimos cultos aqui? Que você precisa colocar a sua atenção mais no mundo espiritual, você entender que a sua bênção, a sua realidade, aquilo que você vai viver amanhã, é reflexo daquilo que você vai trazer de realidade lá do mundo espiritual. Gente, eu repito, é claro, você vai trabalhar, você vai estudar, você vai fazer tudo o que tiver que fazer no natural, mas você vai fazer da maneira certa a partir de hoje, em nome de Jesus.
A partir de hoje você vai caminhar direito, vai caminhar certo, não vai ficar naquela vida, sabe, caminhando, e dá passo e nada acontece. Por que nada acontece? Porque você está debaixo de uma percepção do natural, e você precisa se descolar disso em nome de Jesus. Você precisa sair dessa percepção rasa, de mundo natural, e começar a enxergar diferente. É do dia para a noite? Claro que não, mas é uma busca diária. Você vai buscar em oração, em consagração, estando na casa de Deus, valorizando as coisas de Deus, servindo a Deus, e aí você vai moldando a sua vida. O que diz em Mateus 6,33? Essa é literalmente a receita do bolo, é a fórmula mágica. Você quer uma fórmula mágica? Mateus 6,33. Você quer ver sua vida andar como se fosse uma mágica? Priorize, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas não é priorizar sem o coração, não é falar que está fazendo para inglês ver, não é querer mostrar para os outros, é você e Deus. Priorize, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que todas as coisas lhe serão acrescentadas. Aí você inverte a situação, você vai priorizar todas as coisas. Quando eu estiver com 280 anos, velhinho, aí eu priorizo o reino. Irmão, em nome de Jesus, em nome de... Deus está me... Eu não gosto muito de falar essa frase, Deus incomodar. Deus não incomoda, né? Mas de verdade, Deus está me incomodando para abrir os seus olhos espirituais. Porque eu vejo, no meio da nossa congregação mesmo, muitas pessoas travadas, estagnadas, pessoas boas, pessoas, sabe, que já era para estar voando, no bom sentido, voando, crescendo, desenvolvendo, amarrado, travado. Então, em nome de Jesus, deixa a palavra de Deus entrar no seu coração, deixa a palavra de Deus fazer a diferença na sua vida, em nome de Jesus. Não acha que você é bom, não, porque bom é Deus. Não acha que a tua inteligência vai te levar a algum lugar, não, irmão. Quem somos nós sem o favor de Deus? Quem somos nós sem a graça de Deus? Nós precisamos de Deus em todos os minutinhos da nossa vida. Para tudo que a gente vai colocar a mão, a gente precisa de Deus. Por mais que você saiba fazer, seja excelente, você precisa de Deus. Aí a vida de muita gente está travada, sabe por quê? Porque você não está priorizando a tua vida espiritual. Você está priorizando tudo. Está priorizando tudo, menos aquilo que é mais importante para a tua vida. E enquanto você não entender isso, lamento, sua vida vai continuar esse fracasso, esse mar de impossibilidades. Acorda em nome de Jesus. Sacode a pessoa que está do seu lado e fala: acorda em nome de Jesus. Acorda em nome de Jesus. O que Deus tem reservado para mim e para você é algo lindo. O que Deus está reservando para a nossa igreja é algo poderoso. Eu tenho esse sentimento desde o começo do ano. Deus está falando que eu tenho reservado para essa igreja algo poderoso. Você não pode ficar de fora dessa atmosfera de bênção, de glória e de unção para a sua vida em nome de Jesus. Um povo acostumado a viver debaixo de impossibilidades. E assim, gente, muita gente impossibilitada, muita gente fogo de palha. O que é gente fogo de palha? É gente que começa e nunca termina. É gente que, começa, vem para a igreja, aí fala: não, agora minha vida vai, agora, não, depois dessa palavra, não, vamos, agora eu vou fazer acontecer. Passa 2 semanas, já foi, já enfiou a cabeça num buraco e já se escondeu de novo, já voltou a fazer as mesmas coisas lá fora, aí acha que é o trabalho que vai mudar a sua vida. Você vai cansar de tanto trabalhar, e não vai ver fruto, não vai ver resultado. Gente, nós somos cristãos, nós somos crentes, pessoas espirituais. Levantou a mão para Jesus. Agora, toma cuidado também, que o diabo ele também dá, para te afastar da presença de Deus. Por isso que você precisa ter clareza. Quantas pessoas vão se envolver, com as coisas do mundo, dinheiro e tal, e trabalho, aí não tem tempo mais para estar com a família na casa de Deus, não tem tempo mais para orar junto, porque agora é uma vida repleta de coisas para fazer, está ganhando dinheiro, achando que está, e está perdendo tudo. Aquilo que Deus colocou, perdendo sua família, perdendo sua fé. É muita gente no meio da igreja, na nossa igreja, viu? Não estou falando da do vizinho não, na nossa, que escuta a palavra, vem para os cultos, mas não bota em prática. Gente, pasmem, eu tenho acesso a todos os aconselhamentos, eu não abro mão de saber tudo o que acontece. Tem crente aqui dentro dessa igreja, há 3 anos, há 2 anos, que diz que não consegue dizimar. Não, pastor, não dá, eu não consigo dizimar. Gente, em nome de Jesus, pede para Deus abrir seu ouvido, para entender o que Deus está querendo te ensinar. Porque você ficar aqui ouvindo, e não praticar, gente, eu não sei o que é pior. Está aqui,
ouvindo e não praticar, ou está lá fora. Porque é melhor que esteja aqui, né? Pelo menos. Porque ainda Deus ainda vai sobrando alguma coisinha. Gente, em nome de Jesus, aprende, gente, aprende. Para quem ainda não me conhece, mas para quem já me conhece, sabe um pouquinho do meu caráter. Para quem me conhece, sabe um pouquinho do meu grande desejo. Deus, Ele tem feito coisas na minha vida, na minha família, coisas inimagináveis, coisas que eu nunca imaginei viver, Deus tem feito na minha casa, na minha família. Agora, o meu propósito, o meu tempo, não é mais o tempo de resultado. Eu não estou mais preocupado com os meus resultados. Resultado é quando você começa, a viver coisas que você sempre sonhou. Agora, o meu desejo, da minha esposa, das minhas filhas, é ver os frutos da igreja. A minha alegria, quando eu recebo um testemunho de gente falando, pastor, rompi nessa área, pastor, estava assim meu casamento, agora está assim, pastor, minha vida profissional, isso me dá uma alegria. Porque Deus ativou um senso de propósito no meu ser tão grande, que resultado, eu já tenho todos os que eu preciso. Eu já passei dessa fase de resultado. Agora o meu negócio é fruto. É ver você acontecer, é ver você crescer, é ver você desenvolver. A maior dor do meu coração é ver pessoas travadas, presas, que não conseguem colocar em prática aquilo que aprende. Pessoas que não conseguem dar um passo para frente, o tempo inteiro ali amarrada. Gente que não leva a sério as coisas de Deus, a gente está falando, está pregando, está ensinando, e olha, e não leva a sério, nunca leva, tudo vai na brincadeira. De vez em quando eu sinto falta de algumas pessoas, aqui na nossa igreja. Hoje é dia de Santa Ceia, então hoje é dia de falar essas coisas. Aí eu procuro o líder, ou eu mando mensagem direto para a pessoa. E, em suma, as respostas são assim, pastor, eu tive que dar uma parada nos cultos, no servir, porque eu preciso pagar umas contas, então agora eu estou trabalhando um pouquinho mais. Eu preciso deixar de lado um pouquinho o ministério para colocar a casa em ordem. São as respostas que eu recebo. Gente, desculpa, eu vou ser bem sincero agora. Sabe o que significa esse depois eu volto? Nunca mais eu vou voltar. Sabe por que nunca mais volta? Quer dizer, alguns até conseguem voltar, e glória a Deus por isso. Mas alguns desaparecem e não tem mais força para voltar. Sabe por quê? Porque o inimigo conseguiu o que ele queria. Sabe o que o inimigo quer? Te tirar do ambiente da palavra. Te tirar do ambiente que pode provocar uma mudança na tua vida. Te tirar do ambiente que pode te provocar você a se tornar a sua melhor versão. E aí você saindo do ambiente da palavra, para achar que está trabalhando ou fazendo alguma coisa para prosperar, crescer e desenvolver, isso só vai amarrar ainda mais a sua vida. Porque aí literalmente você está do jeito que o diabo gosta. Olha só, gente, o ambiente da palavra é um ambiente que traz direção, alinha e coloca a casa em ordem. Não tem como você colocar a casa em ordem fora do ambiente da palavra. Não tem como você colocar a sua vida em ordem sem a palavra de Deus, sem a sua direção da palavra de Deus. Não tem como querer colocar a casa em ordem do seu jeito, no natural, no físico. Entenda isso em nome de Jesus. Receba essa ministração, essas palavras com todo carinho, com o coração aberto, com entendimento, porque isso aqui pode mudar a tua vida. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Isso que eu estou te ensinando hoje pode mudar a tua vida para sempre. Para sempre, pode mudar o destino da tua casa, pode mudar o destino da tua família, e os teus filhos vão te agradecer muito, mas muito, por você ter dado ouvidos à palavra de Deus no tempo certo. Passa o tempo, essa pessoa não rompe, às vezes volta para a igreja, pior do que estava, fica escravizada por anos e anos e anos e anos e anos e anos nas suas impossibilidades. Gente, deixa eu desvendar uma coisa aqui para vocês. Essa sempre foi a estratégia de Satanás. Essa sempre foi a estratégia do diabo. Aprisionar o povo de Deus, escravizar o povo de Deus, manter o povo de Deus preso nas suas próprias impossibilidades. Satanás é um ser espiritual milenar. E essa sempre foi a estratégia dele, aprisionar o povo de Deus. Mexer na identidade espiritual desse povo, não deixar entender a identidade espiritual desse povo. A estratégia do diabo sempre foi não te deixar enxergar as promessas de Deus para a sua própria vida. Olha só, gente, presta bem atenção nesse texto de Êxodo capítulo 1. Ora, morreram José e todos os seus irmãos. Os israelitas, porém, note, eram férteis, proliferavam, tornavam-se numerosos e fortaleciam-se muito, tanto que eles enchem o Egito. Então, subiu ao trono do Egito um novo rei, um novo faraó, que não conhecia José. E ele disse ao seu povo:
Vejam, os israelitas é muito numeroso. Eles são mais fortes do que nós. Diga, numeroso e poderoso. Agora, presta atenção, porque aqui eu vou desvendar uma cilada do Satanás. Ao longo dos milênios, mais de 3.000 anos atrás, olha como o diabo age, presta atenção, em nome de Jesus. Olha o que é a personificação do diabo. Um homem na terra que o diabo usava muito, era esse faraó do Egito, que se sentiu o próprio Deus. Olha como o diabo age, presta atenção. Temos de agir com astúcia. Nós temos que agir com astúcia diante desse povo. O texto vai continuar. Para que eles não se tornem prósperos, numerosos e fortes. Pois, gente, isso aqui é muito forte, Jesus. No caso de guerra, eles podem nos destruir. A hora que você descobre quem você é no Espírito, a hora que você se une em propósito com a sua congregação contra o reino infernal, gente, fica pequeno para o inferno e para o diabo. O problema é que o diabo sempre aprisiona, apequena as pessoas, mantém escravizado, mantém ali, sabe, astúcia. Olha o que o diabo está dizendo aqui, ó. Olha o que o faraó aqui está dizendo, o endemoniado do faraó. Astúcia, temos que agir com astúcia contra esse povo. Aí eles estabeleceram sobre o povo chefes e trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. Diga, astúcia e opressão. Olha a maneira que o diabo age. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Astúcia com inteligência. Eu vou te explicar o que é astúcia. E oprimindo o povo. Com trabalho. Diga, pesado. Bota o povo para trabalhar. Trabalha. Muito trabalho enfadonho, é opressão de Satanás. Ele age com astúcia para te oprimir, amarrado, aprisionado no seu trabalho, querendo vencer com a tua força natural. E o que Deus está dizendo, não é no natural que a gente vence as nossas batalhas. E assim, não, tem mais, calma, que não acabou não. Você quer mais? E assim, os israelitas trabalharam como escravos e construíram para o faraó, para a personificação do diabo, as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Pastor, o senhor quer dizer que tem muita gente trabalhando para o diabo? Tem. Nem percebe, mas está. Acorrentado, amarrado, preso. O diabo, com a sua astúcia, te mantém acorrentado, preso, para trabalhar para ele. Construindo para ele. Em vez de trabalhar para Deus e construir para Deus, está trabalhando e construindo para o diabo sem saber o que está fazendo. O povo de Deus aqui estava dando poder para os egípcios. Um povo pagão, catalogado mais de 1000 deuses. Até hoje o Egito, que não é mais, né, um país que adora vários deuses, até hoje é uma opressão. A gente entrou no Museu do Egito há 3 anos atrás, na nossa caravana. A pastora Vanessa já passou mal, a pastora Jo já passou mal. Eu falei, gente, vamos entrar nesse negócio, vamos conhecer a história. Mas as irmãs, ela tem a visão espiritual aberta, já começa a ver coisa. Aí vê as múmias lá, do Ramsés, do outro, do tal. Aquilo é uma opressão, gente. É uma fonte de história, conhecimento. E eu falei, Deus, blinda, porque eu quero conhecer tudo isso aqui. Isso aqui é conhecimento. Mas, percebe-se uma opressão. Quando a gente sai do Egito e entra em Israel, muda. É outra história. É outra atmosfera espiritual. Em outras palavras, um povo numeroso, poderoso, um povo escolhido por Deus, um povo que carregava sobre si a bênção de Deus, a proteção, a prosperidade do céu, e ainda assim aceita viver debaixo do jugo do inimigo. Você está entendendo isso ou não? Ainda assim, cai na astúcia, como uns patinhos, uns bobinhos. É o inimigo fazendo o povo de Deus de bobo, e o povo de Deus aceitando ser o bobo da história. Está pesado para um dia de Santa Ceia, né, gente? Fala para a pessoa que está do seu lado, acorda, crente, em nome de Jesus. Vai, acorda, em nome de Jesus. Gente, não dá mais para viver assim tão inocente não, gente. Não dá mais para ser tão inocente não.
É um povo muito inocente. Só que é interessante, é um povo inocente no espírito, mas no natural é um povo esperto, né? É um povo cheio de resposta, é um povo espertalhão. No natural é um povo esperto. Na carne o povo é esperto, mas no espírito é um povo bobo, povo fraco, um povo que não bota medo no inimigo. Uma presa fácil para Satanás fazer de bobo e marionete. O que o diabo estava fazendo com o povo no Egito? De bobo, de marionete. O povo estava escravizado, gente, construindo para o Egito crescer, usando a força de trabalho dele. Jesus, até arrepia. Eles podiam construir para Deus, fazer algo lindo para Deus. Um povo que não parava de crescer, carregava a bênção, foi escravizado. Aí começou a dar fruto para o demônio. Tudo que o diabo quer é usar a unção que está em você para ele. Mesmo que você não saiba, não é nem intencional. Eu estou fazendo para o diabo. Não, você está fazendo e não está nem sabendo o que está fazendo. Está construindo para as trevas. E não está nem conseguindo entender isso. Agora vamos lá. O que significa agir com astúcia? Essa astúcia aqui, do novo faraó do Egito, que ele diz no texto. Agir com astúcia é ter a habilidade para enganar uma pessoa sem que ela se sinta enganada. É o diabo te usando sem você saber que ele está te usando. Olha o nível da astúcia do diabo. Enganar uma pessoa sem que essa pessoa se sinta enganada. Ela não pode saber que sou eu que estou usando ela, mas deixa eu usar ela. Essa é a astúcia dele. Armar uma cilada que a pessoa nem perceba, mas já está envolvida nessa cilada. Essa é a astúcia do Satanás. É de colocar para falar, para frequentar lugares, para fazer coisas, que na hora que você nem perceber, falou que não devia e arrebentou tudo. Essa é a astúcia do Satanás. Te fazer trabalhar para ele, te envolver em coisas que não era para você se envolver. Arma uma arapuca, uma cilada, uma armadilha, para obter vantagem, sem que a pessoa perceba que está presa na armadilha. É o passarinho que nasce numa gaiola. Ele nunca vai entender que ele tinha o céu aberto para voar. Para ele é a gaiola. Se tira da gaiola, o que acontece? Ele morre, ele não consegue sobreviver, porque ele se torna uma presa fácil. A estratégia do faraó aqui era bem simples. Sabe como é que funcionava a estratégia? Vamos dar um pouquinho mais de comida para eles? Para dar a falsa sensação de que eles estão colhendo os benefícios do seu trabalho, e assim eles constroem o Egito para a gente de graça. Dá mais um pouquinho de trabalho. Você está entendendo isso em nome de Jesus? A grande armadilha do diabo é essa, dá mais um pouquinho de trabalho. Vamos dar a sensação de que eles estão ganhando um pouquinho mais. Dá mais um pouquinho de trabalho. Fazem eles esquecerem de Deus. Envolve eles nas coisas da natureza humana. Dá um pouquinho, dá uma qualidadezinha a mais. Deixa ir no shopping de vez em quando tomar um sorvetinho. Mas envolve eles. Coloca eles para trabalhar para mim. Eles não podem perceber, porque o povo é grande. O povo é forte. Até o inimigo reconhece o que está em você, viu? Até o diabo sabe que você é um poder na mão de Deus. Sabe que você carrega uma unção poderosa. Aí ele diz, vamos envolver. Eu fico imaginando, gente, isso aqui é desvendando o mundo espiritual. Eu fico imaginando uma reunião no inferno, e o Satanás falando para os diabinhos lá, vamos envolver, mas não deixa eles perceber, porque se eles perceber, vai ficar ruim para nós. Se eles perceberem o que eles carregam na essência deles, o nosso papel, o diabo, o nosso papel é não deixar esse povo descobrir a identidade espiritual deles. Deixa ele achar que ele é a Mariazinha, ela é a Mariazinha, ele é o Joãozinho. Deixa ele achar que a identidade dele está presa na vocação dele, o advogado, o médico, o doutor, o não sei o quê. Deixa ele achar. Envolve ele nisso. Você está entendendo? Envolve ele nisso. A ordem é clara. Envolve aquele povo nisso. Envolve esse povo. Não deixa eles descobrirem quem eles são, porque se descobrir, vai ficar ruim para nós. Aí assim, eles aumentam a carga de trabalho, sem que o povo perceba, e logo esse povo todo está tão envolvido nessa cilada, vai construir para eles e não está nem percebendo. Era literalmente o povo de Deus trabalhando como escravo para o inimigo a troco de pão e água. O povo de Deus trabalhando como escravo para Satanás, a troco do quê?
um pãozinho e uma aguinha, um salário ou alguma coisinha. O faraó do Egito, personificação do diabo na terra, era esse homem que o diabo usava para realizar a sua obra espiritual no ambiente físico. Você sabia que Satanás usa pessoas para realizar a obra dele aqui na terra? Assim como Deus usa pessoas para realizar a obra dele na terra, o diabo também usa pessoas para realizar o trabalho dele aqui na terra. Esse faraó era tão possuído que ele se acha um Deus e depois dele surge um espírito. Os próximos faraós nascem todos debaixo dessa mesma concepção de que eles são Deus na terra. Eles desafiam a Deus. Por isso que mais adiante, 430 anos depois, Deus desafia cada um dos deuses deles. As 10 pragas do Egito foi para confrontar cada um dos deuses mais poderosos que eles diziam servir, que eles cultuavam. O Deus vivo, o Horus vivo, eles se chamavam assim, o Deus vivo na terra. Agora, gente, desculpe, eu vou te falar um negócio muito sério. Cuidado, de verdade, porque você pode estar literalmente trabalhando para o diabo e não esteja nem percebendo. Você pode estar tão envolvido numa cilada de Satanás e não estar percebendo que não é para Deus que você está trabalhando. E o que eu estou te falando aqui não é nenhuma novidade, viu? O povo de Deus mesmo vive nessa condição há muitos anos. 430 anos só aqui. Até que alguém acordou para a vida, abriu os olhos espirituais e clamou. Deus ouviu do céu e enviou um libertador. Essa manhã é manhã de você enviar um clamor, um pedido de socorro, enviar uma mensagem para Deus: Senhor, eu não quero mais viver uma vida envolvida nas coisas da carne. Abre os meus olhos espirituais, me faz entender coisas ocultas, me faz entender aquilo que eu não posso ver, aquilo que eu não consigo entender, aquilo que eu não consigo ouvir. E tudo isso aqui, gente, sabe o que vai me fazer entender? Que a nossa luta não é, nunca foi e nunca será aqui no natural. Você está lutando no lugar errado, com a força errada, querendo vencer de maneira errada. Efésios 6,12 diz: a nossa luta não é contra sangue e nem carne, mas contra príncipes e hostes, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, ou seja, no mundo espiritual. Explica isso, pastor Vitor, vamos lá, o que Paulo está dizendo aqui? Existem demônios de alto poder e escala, como principados, potestades, dominadores. Existe uma ordem hierárquica no inferno lutando contra a tua vida, o tempo inteiro. Ele está falando desses demônios poderosos do mundo espiritual, que exercem força e influência aqui no mundo natural. Que, infelizmente, desde aquela época, o povo não tem a percepção no espírito e lutam as suas batalhas com a força do seu próprio braço no natural. Se cansa de lutar no natural, mas não para de lutar no natural. Paulo está falando o que eu estou pregando aqui hoje para você. Aqui, na verdade, Paulo está dizendo: acorda, você está lutando uma batalha, colocando toda a sua força no ambiente errado. Fala mais uma vez para a pessoa que está do seu lado: acorda em nome de Jesus. Você está entendendo isso, crente, em nome de Jesus? Você está lutando uma batalha, colocando força, que não vai resolver a tua vida. Não vai resolver a sua vida. Entende isso aqui, ó. Embora a gente enfrente dificuldades no visível, aqui na terra, embora a gente enfrente as nossas dificuldades aqui, é aqui que eu enfrento a dificuldade, sim ou não? É aqui que você tem que pegar no outro dia o ônibus lotado para ir trabalhar, enfrentar trânsito, receber não do cliente, receber não, porta fechada. É aqui, presta atenção, é aqui que a gente enfrenta as dificuldades. Mas o que Paulo está dizendo, que o verdadeiro inimigo não está aqui. A dificuldade é aqui, mas o verdadeiro inimigo está no mundo espiritual. A dificuldade é aqui na terra, é aqui que a dificuldade é materializada. Como é que é materializado isso? Em forma de falta de dinheiro, uma vida profissional fracassada, o casamento que não anda. Aí você olha para a tua esposa e você fala: meu, ela é o diabo, ele é o Satanás. O inimigo está lá. O problema material, é claro, gente, entenda isso, não vamos também ser bobinho na fé. O problema num casamento é o marido e a mulher. O problema está visível aqui. Mas esse problema ele foi causado, foi criado, ele ganhou força lá no espiritual. Então você está enfrentando a dificuldade no visível, a dificuldade no relacionamento no visível. Mas o verdadeiro inimigo está no invisível. Aí você vai ficar brigando no visível.
e nunca vai colocar sua força no lugar certo para enfrentar aquele inimigo e vencer ele onde tem que ser vencido. Enquanto o povo está ali para enfrentar o gigante de Gate, o gigante filisteu, o Golias, gigantão, todo o povo amedrontado do lado de uma colina por causa de um homem de 3 metros de altura, um guerreiro fortemente armado, aparece uma criança, um jovenzinho, novinho, 17 anos de idade, Davi, que diz o seguinte: não, vocês não estão enxergando, gente. Ele é grande, mas o nosso Deus é maior. Esse problema parece ser um problema insolucionável, mas eu só preciso de uma pedrinha para derrubar ele. Davi, ele enxerga coisa que aquela multidão não consegue enxergar, por isso que ele foi um diferente na sua geração. Então, embora você enfrente a dificuldade aqui no visível, o seu inimigo está no invisível. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Talvez você esteja encarando aí uma impossibilidade financeira, profissional, dificuldade no casamento, nas emoções, e tudo isso você está encarando como algo natural. E sabe o que Deus está falando para mim e para você em nome de Jesus? Existem forças do inferno trabalhando 24 horas por dia contra a sua vida. Acorda em nome de Jesus. Você está encarando essa dificuldade, essa luta, não sei, gente, o que se passa na vida de cada um, eu não sei. Mas talvez você esteja encarando agora uma dificuldade e está achando que é no natural que você vai romper. Deus está falando muito forte no meu coração, eu vou falar. Deus manda te dizer que não é no natural que você vai romper. Para de colocar a tua força no lugar errado em nome de Jesus. Deus está te chamando para subir de nível, alcançar um novo nível de vida espiritual e romper na sua vida natural. Para de achar que tudo é aquilo que você pode ver ou tocar, é tudo natural. Não é, crente, em nome de Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado, você precisa despertar do seu sono espiritual. Tem muita gente acordada aqui, mas acordada no natural, e você precisa despertar, acordar no espiritual, acordar no espírito em nome de Jesus. Você precisa despertar a sua compreensão no espírito. Antes da ministração, a pastora Jô subiu lá na minha sala e entregou uma visão que ela teve. Fala aqui, pastora. Fala o que você me falou lá. Glória a Deus. Falei para o pastor que na hora do louvor, o Senhor me mostrava uma flor no meio do deserto, e o deserto se tornando um jardim. E Ele me entregou a palavra que está em Isaías 35, que diz assim: o deserto é a terra ressequida, se regozijarão, o ermo exultará e florescerá como uma tulipa. Interromperá o deserto, em flores mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, e também o resplendor do Carmelo de Saron. Verão a glória do Senhor e o resplendor do nosso Deus. Se fortaleçam as mãos dos cansados, firme os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração: sejam fortes e não temam. Amém. Ela me disse que via como uma flor plantada no deserto, uma flor que nascia no deserto. Sabe o que isso significa? Que Deus está prestes a fazer algo sobrenatural em nosso meio. E isso tem tudo a ver com a minha ministração, porque eu estou querendo te levar para um nível muito maior do que o que você está acostumado a sua vida inteira. E é literalmente Deus mostrando isso muito forte. É Deus falando o seguinte: se prepara para onde eu vou levar vocês, o que eu quero fazer com vocês, mas para isso vocês têm que estar fortalecidos no Espírito. Tem que estar ligado no Espírito, naquilo que é espiritual, para que você possa colher flor no meio do deserto. Gente, infelizmente no nosso meio tem muita gente enfrentando resistências espirituais. Tem gente que não vive uma vida de portas abertas. Tem gente que não tem a habilidade para lidar com o mundo espiritual. Tem muita gente sofrendo resistência. É uma vida que não anda para frente. Todas as portas parecem que estão fechadas. Portas fechadas. É casamento que não vai, é finança que não acontece, é vida profissional que não vai. É gente que não consegue se libertar de traumas do passado. E tudo isso por falta de percepção espiritual. Essa semana eu recebi um testemunho muito lindo de um jovem aqui da igreja, que subiu mais uma vez de nível na empresa,
foi escolhido entre os 30 maiores gerentes, um jovem, 22 anos, do banco que ele trabalha. E aí o que me chamou a atenção foi o seguinte, ele falou: pastor, muito obrigado por dizer sim ao seu chamado, da pastora e das meninas, muito obrigado por eu estar nesse ambiente de transformação. Aí, ainda essa semana a família comprou um apartamento que eles queriam, ou seja, é Deus fazendo coisas extraordinárias, para quem se lança na vontade de Deus, para quem se lança na palavra de Deus, para quem não sai para enfrentar o mundo físico com a sua própria força. Eu não saio para enfrentar a vida lá fora na força do meu braço, já fiz muito isso, e me cansei bastante. Eu lembro que uma vez, enfrentando o mundo com a força do meu braço, eu cheguei tão frustrado em casa, já tinha as 2 meninas, já estava casado, já tinha a Giovana, a Maria Clara, e um dia eu cheguei tão desanimado, tão chateado, falei assim para a Vanessa: me deixa um pouquinho quieto, eu só queria dormir um pouquinho. E ela foi para a casa da minha mãe, ficou lá com as meninas, e eu fiz uma oração: Deus, se possível, a hora que eu dormir aqui, que eu não acorde mais, eu não aguento mais, eu não estou aguentando mais essa vida. Eu nem pensei como ia ficar minha esposa e as minhas filhas, mas foi a oração que eu fiz. Eu deitei no sofá da minha casa, e eu fiz uma oração para Deus. Eu falei: Deus, se for possível, que esse sono seja o sono da eternidade. Por favor, Deus, não deixa eu acordar mais não, porque eu não estou aguentando mais. Sabe, uma pessoa esforçada que saía de casa todos os dias às 5 horas da manhã, 5:30 da manhã, e voltava meia-noite, 1 hora da manhã, dormia 3, tinha manhã que eu acordava chorando, de tanto sono que eu estava. Eu acordava chorando, a vontade era de chutar o balde, sonolento, cansado. Como é que eu vou enfrentar um dia de trabalho se eu dormir 3, 4 horas essa noite? Aí vou sair de lá, vou para a faculdade. Eu já olhava para a jornada, era uma jornada infindável, parece que nada ia acabar. Eu via minha esposa no final de semana, sempre chegava, estava dormindo, as meninas também, as meninas crescendo, e tinha dia que Deus ajudava, que não tinha as 2 últimas aulas na faculdade, ou que eu dava uma fugidinha mesmo, e falava: segura essas meninas acordadas, em nome de Jesus, porque eu preciso ver a cara delas. Naquela época não tinha essa facilidade, né, de chamada de vídeo, não tinha isso ainda, tinha celular, mas não era chamada de vídeo. Não tinha como ver, não tinha como brincar, como falar, porque era literalmente vivendo essa vida. Eu destravei no espírito. Minha vida não foi destravada na minha inteligência. Sim, gente, estudei, me desenvolvi, mas tudo que eu fiz no físico foi voltado para o espírito. E aí no espírito eu destravei a minha vida. Hoje eu tenho a qualidade, a possibilidade de todos os dias almoçar com a minha família, ministrar a minha esposa, ministrar as minhas filhas. Isso parece, é um milagre de Deus, por isso que muitas vezes elas não entendem, a gente está à mesa, aí por causa das tarefas elas já querem levantar, todo mundo fica sentado, vamos ficar aqui conversando mais um pouquinho, porque eu orava por isso, há 15, 20 anos atrás. Eu orava por poder fazer uma refeição com a minha família, por poder ter um tempo com a minha família. Mas era uma vida tão presa no natural, tão presa nas impossibilidades, que não tinha um tempo de qualidade com a família. O dinheirinho que sobrava, male, comprava-se uma pizza para a gente comer no final de semana. Male, quando dava. Aí eu destravei a minha vida no espírito, e tudo que eu estou fazendo aqui é tentando te ensinar a destravar a tua vida também. Tudo que eu estou fazendo aqui é te ensinar a não viver, cair na astúcia do inimigo, na cilada do inimigo, preso, ficar preso numa armadilha por anos e anos e anos. Deus te colocou num lugar de transformação, Deus te colocou num ambiente onde tem palavra séria, tem palavra de Deus, para você romper em nome de Jesus. Você precisa acessar o que eu acessei. É bom, não é mais do que bom, é perfeito, é agradável, é pleno, é abundante. Você precisa acessar isso em nome de Jesus. Quer falar, varoa? Quer pregar aqui? Vem pregar, dona Cleonice, vem. Fala bem rapidinho. Esse tempo atrás, eu estou praticamente sozinha para cuidar de tudo a casa. Minha casa é grande, sabe? Eu tinha meu tempo de oração, eu subia e orava, minha devocional, orar, clamar, orar, buscar. E eu comecei a me sentir incomodada, porque aqui o Senhor ensina, tá? E eu não jogo fora o que eu escuto aqui, eu guardo. E eu estava ficando incomodada, muito incomodada.
50? Glória a Deus. João acabou de ler aqui. Glória a Deus. Essa palavra que eu tenho escutado em nome de Jesus, que a partir de hoje, as portas sejam abertas e não venha ter mais portas na minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Você entendeu isso, irmão? Olha aí, Deus falando. Roubou o tempo. Aprisionou nos afazeres. Cai na cilada. Marta caiu numa cilada. Enquanto Maria se preocupa em estar na presença de Deus, ela está na cilada dos afazeres. Tem muito voluntário que cai na cilada. Tem muito líder que cai na cilada. Está envolvido na cilada de Satanás e não está percebendo. Na hora da palavra, na hora do louvor, na hora de estar buscando, de estar recebendo de Deus. Está tão envolvido com as coisas que cai na cilada. É por isso que o pastor Vitor é chato. Eu falo, tranca a minha sala, eu não quero ninguém circulando. Coloquei ordem, falei lá na mídia, lá, eu só quero quem está na escala, porque à noite assiste o culto e o outro vai para a escala. Porque senão sabe o que acontece? Enquanto nós estamos aqui, prestando um culto ao Senhor, tem gente perambulando pela igreja, roubando a atmosfera espiritual, porque acabam sendo pontos de apoio no meio da igreja para interferir com o que o mundo espiritual quer fazer no nosso meio. Pontos de apoio, dispersão no meio da igreja. Pessoas que estão dispersas, roubando ali a atmosfera de glória e do Espírito, no mesmo ambiente. Essa é uma maneira do inimigo também usar pessoas, dispersando pessoas. Gente, é muito sério. Eu acredito literalmente que se a gente entender o que está sendo ministrado aqui nessa manhã, e se você colocar em prática, porque também não adianta entender e não praticar, sua vida começa a mudar, gente, em nome de Jesus. Você não pode mais aceitar viver assim, preso, estagnado, travado. Senhor, muda a minha vida. Senhor, eu preciso de tempo para te servir. Senhor, eu preciso de tempo para estar fazendo a tua obra. Eu preciso de tempo para orar. Senhor, em nome de Jesus. Mas sabe o que vai acontecer? Deus não vai abrir tempo na sua agenda. Deus não vai colocar mais 1 hora no seu dia. Sabe o que você vai ter que fazer? Você vai ter que dedicar um tempo para Deus. Você vai ter que separar um tempo para Deus. Eu não consigo. Você vai ter que, sei lá, não tem tempo. Vai no banheiro a hora, não sei, faz alguma coisa. Mas é você que tem que dar o primeiro passo para que o mundo espiritual venha reagir. Feche teu olho em nome de Jesus. Ora assim comigo. Senhor Deus, desperta em mim a minha percepção espiritual. Não me deixe cair na astúcia do inimigo. Abre os meus olhos espirituais, os meus ouvidos espirituais. Me dá entendimento e conhecimento da tua palavra, em nome de Jesus. Gente, entenda isso. Entenda isso. Quando você desenvolve a habilidade e o entendimento para lidar com o mundo espiritual, você desperta a sua identidade. Vou repetir, quando você desenvolve a habilidade, diga a habilidade, entendimento para lidar com o mundo espiritual, sabe o que acontece? Você desperta a sua identidade espiritual. Por mais que você esteja debaixo de uma bênção espiritual, por mais que você foi escolhido por Deus, por mais que a prosperidade do reino esteja sobre a sua vida, preste bem atenção, você só acessa essa bênção, essa prosperidade, essa proteção, tudo isso quando você desperta para uma nova realidade. Então o que você precisa fazer? Despertar para uma nova realidade. A astúcia do inimigo cai por terra quando você descobre quem você é no espírito. A estratégia do inimigo para te envolver sem você perceber, cai por terra quando você descobre quem você é no espírito. E eu vou te dizer mais, o seu sucesso aqui na terra está diretamente ligado à tua vida no espírito. Enquanto a tua vida no Espírito não for uma prioridade para você, você não vai alcançar o sucesso que você tanto sonha, em qualquer que seja a área da sua vida. A Bíblia diz que Deus criou céu e terra. A Bíblia diz que Deus criou nós, seres humanos, nos criou. E sobre nós Ele derramou bênçãos espirituais. A bênção que você carrega, a herança que você carrega não está no mundo visível, entenda isso em nome de Jesus. A bênção que você carrega não está no mundo visível. Pode ser que você tenha posses, herança, né? Seu pai possa ter deixado alguma coisa para você no mundo visível, mas a bênção que você carrega não está no mundo visível, está no mundo espiritual. Então Deus nos criou e depositou sobre nós bênçãos espirituais, para que nós pudéssemos, presta atenção, governar aqui na terra. Deus derramou sobre a sua vida
uma bênção de governo, para você governar. Originalmente nós somos criados por um propósito de Deus. O cumprimento desse propósito nos dá legalidade e direito para prosperar. A hora que você alinha a sua vida com o teu propósito de vida, isso automaticamente te dá acesso e legalidade no mundo espiritual para você prosperar. Lembra dos poços cavados por Isaac? Cava um poço, tem briga, confusão, inimizade. Opa, aqui não tem briga. Ali foi o mundo espiritual dizendo, não toca. Agora ele tem legalidade para prosperar. Então, gente, isso aqui é muito importante você entender. Deus, ele derrama algo em você, ele derrama uma bênção, um direito legal de prosperar, mas por conta da falta de entendimento, da falta de percepção do espiritual, por conta da desobediência e do pecado, a gente não prospera. A Bíblia diz que na criação Deus criou quem, gente? Quem Deus criou os primeiros? Depois do céu e terra, os homens. Quem? Quem foi o primeiro homem e a primeira mulher? Adão e Eva, aleluia. Acho que eu não me fiz entendido. Criou Adão e Eva. E nós somos enxertados por conta de Adão e Eva numa maldição. Eu nasci debaixo de uma maldição. Você também. Essa maldição é quebrada na cruz, em Cristo, por meio da fé de Abraão. Deixa eu te explicar isso aqui. Nós nascemos debaixo de uma maldição do trabalho penoso, sofrido, triste. A Bíblia diz que por conta do pecado, agora vai ter que suar muito. Para colher, vai ter que colher no meio de espinhos e abrolhos. Ou seja, Deus amaldiçoou a terra por conta do pecado do homem. Aí, gente, o que era para ser bênção, o homem transforma em maldição. No plano original de Deus, o trabalho era para ser a entrada de bênção. Mas por conta do pecado de Adão e Eva, se torna uma maldição. E nós nascemos enxertados nessa maldição. Agora, um pouco mais adiante, vem Abraão, diga Abraão. Em Abraão a coisa muda. Olha só o que acontece, Abraão carregava sobre ele bênçãos espirituais. E por conta da sua obediência no natural, Abraão, ele recebe de Deus a bênção, repete comigo, da prosperidade, da longevidade. O que é a bênção da prosperidade? É você ter recursos, é você ter paz, é você viver uma vida plena, ok? O que é uma vida de longevidade? É você viver muitos anos, com saúde. Olha só, gente, da maldição à bênção. Tem uma ministração dessa minha no YouTube. Aí nessa bênção ele recebe prosperidade, ele recebe longevidade, ele vai viver muitos e muitos e muitos e muitos anos. Ele recebe uma outra bênção, diga, geracional. O que era isso? Deus estava dizendo, a tua próxima geração vai ser bendita, e a próxima também, e a próxima também, e a próxima também. Então, a prosperidade, primeira, a geracional, a longevidade, e aí vem a quarta bênção, que é a bênção da eternidade. 4 bênçãos. A da eternidade, ela vai ser ativada quando nós formos para o céu. Morreu, você ativa a bênção da eternidade. Então, na terra, ele experimenta prosperidade, longevidade, e ele vê os seus filhos prosperarem. E aí ele recebe a quarta bênção quando ele morre. Agora, olha só. Abraão tinha à sua disposição, diga, prosperidade e favor de Deus. Você também tem à sua disposição prosperidade e favor de Deus. Em Adão, nós somos enxertados numa maldição espiritual. Maldição. Toda a humanidade nasce debaixo de uma maldição espiritual. Porém, mais adiante, a Bíblia vai citar alguns homens que começam a se deslocar, a se descolar dessa maldição. E tudo isso é fruto do quê? Obediência e conhecimento no Espírito. Obedecendo às leis espirituais, conhecendo o mover do mundo espiritual, praticando os princípios. As suas bênçãos são liberadas lá no espiritual, isso você precisa entender. Você carrega uma identidade. E sobre essa sua identidade está a sua prosperidade e o seu sucesso. Você está entendendo o que eu estou falando em nome de Jesus? É sobre a sua identidade no Espírito que está a tua prosperidade e o seu sucesso. Não queira buscar em outro lugar, porque você não vai encontrar. Se puder, ouça as minhas palavras. Senão você vai ficar lutando a vida inteira, tentando encontrar algo que não está disponível onde você está buscando. Balaão teve uma visão. Um povo abençoado, diga abençoado, protegido e próspero. Porém, o povo se vê perdido no meio do deserto.
O espiritual está enxergando algo que Deus vai fazer na vida dele. O material está perdido no deserto. Por que esse povo se via perdido, gente? 1, não enxergavam. 2, não ouviam. E 3, não entendiam o espiritual. O povo perdido porque não enxerga, não ouve e não entende o espiritual. Aí é um povo que vai continuar caminhando como se fosse um cego no meio do tiroteio. E deixa eu te falar uma coisa. Enquanto você não despertar para a sua realidade do Espírito, enquanto você não assumir a sua identidade no Espírito, você infelizmente vai continuar aprisionado às suas limitações no mundo físico. Enquanto o espiritual não for entendido na tua vida, você continua aprisionado no mundo físico. Por isso a importância da gente olhar para a nossa vida e começar a nos mover de uma maneira diferente a partir de hoje. E se eu puder te dar um conselho, uma instrução, não deixa com que as coisas materiais sufoquem a sua vida espiritual, não, em nome de Jesus. Desperta para a tua vida espiritual, em nome de Jesus. Ora comigo mais uma vez, feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. Diga assim: Senhor Deus, abre os meus olhos espirituais. Abre os meus ouvidos espirituais. Abre o meu entendimento espiritual. Me faz entender, ver, ouvir a realidade espiritual para a minha vida. Me livra, Senhor, de todas as ciladas do inimigo, em nome de Jesus. Amém. Agora você vai ser profeta de Deus. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado. Diz assim para ela: eu vejo sobre a sua vida. Presta bem atenção. Eu vejo sobre a sua vida muitas bênçãos, muita saúde, muita paz, muita proteção e muita prosperidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Ó, agora completa, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: e se você crê nisso, já levanta da sua cadeira dando um glória a Deus em nome de Jesus.